Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Muito bom ter vocês aqui. A gente está começando mais um bate-papo do Espiral Literário dentro do Espiral das Artes Virtual, uma plataforma que une várias linguagens artísticas e culturais, realizado pela Cultura Iminente e é incentivado pela Lei Aldir Blanc, Pernambuco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinhos e educação, que é uma temática que me interessa muito e a todos nós, e todas nós que estamos aqui. E eu convidei pessoas especialíssimas que são pesquisadores, realizadores e realizadoras do quadrinho pernambucano nacional e que usam essa temática no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua labuta. Está aqui com a gente Joane Luz, Roberto Beltrão e Fábio Paiva. Boa noite, Joane. Tudo bom? Fala um pouquinho para nós quem é Joane. Então, Heron, Joane Luz é quase o nome artístico aí. Porque ficou sem querer e todo mundo acha que é Joane Luz. Eu gostaria também, né? É Joane Leonce, mas enfim, eu adoro Joane Luz, ficou. Né? E a brincadeira terminou ficando. Então, eu gosto de quadrinhos há muito tempo, mas eu só fui mergulhar no universo de quadrinhos, eu falo assim, esse Amazon infinito, com 28 anos. Assim, descobri que vai além do Turma da Mônica, super-heróis, apesar de eu já gostar muito disso. Né? E aí foi na pesquisa da graduação, e aí eu não parei, né? Né? E aí eu emendei no mestrado, doutorado, sempre trazendo a perspectiva do quadrinho, tentando puxar mais para o nacional. Aí, né, eu fui para defender um pouco a adaptação como nova obra na época do mestrado, e utilizando Crispim Policarpo Quaresma, com algumas versões daquele boom das adaptações e tudo mais. E trazendo essas releituras, né? E no doutorado eu tentei ir mais para o lado do romance gráfico autoral, né? A gente chamando de romance gráfico, para também debater um pouco essa questão de se é ou não é literatura e tal, que eu não acho que seja, eu acho que sejam duas artes, mas isso vai de cada perspectiva. Só que eu defendia isso em letras. Então, eu digo, não é literatura, mas é tão bom quanto. Então, assim, foi um desafio danado, né? Mas eu gosto muito, né? Conheci vocês todos nessa jornada, né? Estou ensinando agora, né? Ensinando literatura, e literatura inglesa, e também metodologia da pesquisa, e estamos juntos. Essa coisa da luz tem a ver com seu carisma, né? Com sua energia que você emana. Isso é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Que bom, por escutar. Roberto Beltrão, meu querido Beto Beltrão, fala um pouquinho pra gente aí, querido. Querido Heron. Bom, a minha ligação com os quadrinhos se deu era coisa de infância, né? Porque eu fui criado com quadrinhos, eu menino assim, eu era o nerd no tempo que essa palavra não existia, né? Então, eu sempre gostei de quadrinhos, sempre gostei comecei com os heróis, né, com os super-heróis, conheci todos e tal, e gostava da Marvel, no tempo que a Marvel não era, ninguém conhecia, né? E na adolescência, assim, depois eu me criei, eu sempre digo assim, eu me criei com muitos quadrinistas brasileiros, como Laertão, né, que está até aí, a Laerte, né, que está até hoje fazendo coisas maravilhosas, Angeli, nesse campo também era uma coisa que eu apreciava muito. Eu era um leitor muito atento daquela revista Animal. Para mim foi a grande revista de quadrinhos alternativos do Brasil, né? E aí o quadrinho está no meu... E lia muito quadrinhos de horror. Eu sempre fui um fã muito grande de quadrinhos de horror, que o Brasil tem uma produção muito interessante de quadrinhos de horror. E eu sou jornalista e escritor, né? Um dos trabalhos que eu fiz, que é bem conhecido, assim, eu sou um dos criadores do site Recife Assombrado. Então eu publiquei muitos livros nessa área aí das assombrações, das histórias de horror ligadas à cultura popular, o imaginário popular, e também realizei meu sonho, né, de conseguir trabalhar com quadrinhos. Então eu fui publicar através do selo Recife Assombrado, eu com o meu parceiro André Balaio, que sempre foi parceiro na parte dos quadrinhos, a gente publicou várias histórias em quadrinhos, né, com essa pegada de horror, de imaginário
o imaginário popular e tal. E para nós um trabalho interessante que a gente fez foi a adaptação em quadrinhos do livro Assombração de Recife Velho, né, que saiu pela Editora Global. Então, assim, eu não me considero eu estou no campo assim, estou tentando ser um editor de quadrinhos, não me considero roteirista de quadrinhos, mas eu adoro essa arte e sempre procuro estudar muito sobre elas, né? Então é uma coisa que me fascina muito, quadrinhos. E a gente soube, né, eu e Fábio Paiva entrevistando você lá no Frequência GB, que você também foi ator, né? Depois eu quero esmiuçar essa história aí num curta-metragem que você fez. Foi um filme maravilhoso, foi o começo e o fim da minha carreira como ator, né? Depois, pode até deixar o link aí para o pessoal ver, um filme famoso aqui no Recife, O Encontro Macabro, né? Eu e Estrelado e Pucarina Bu, aquela maravilhosa cantora e artista pernambucana, né? Então, são histórias interessantes a contar. Beto é um contador de história nato, se deixar ele passa a noite toda. Exatamente. Tem que me frear, senão eu conto muita história, é verdade. Fábio Paiva, meu parceiro. Boa noite, querido. Boa noite, Heron. Tudo em paz, meu velho. Bom te rever aqui na nossa pausa, né, do Frequência GB. Joane, boa noite. Boa noite, Beto. Satisfação estar aqui com vocês, viu? Um prazer enorme. Eu sou professor, né, Heron? Eu não sou quadrinista de ofício, sou professor. Aí eu me meto a besta de fazer uns quadrinhos e tal, mas meu ofício mesmo é ser professor e pesquisador. Aí eu fiz essas pesquisas, né, misturando quadrinhos na educação, que me levou a criar o Edu Quadrinhos, para juntar quadrinhos com educação, utilizando as redes sociais, algumas publicações que tentam trabalhar com algumas temáticas para levar de maneira educativa aí alguns temas. Na história dos materiais educativos no Brasil, a gente tem um sinônimo de material educativo ser material chato, né? Material cartilhesco, chato. Então, também remando contra essa maré e defendendo os quadrinhos aqui. Eu acho que quadrinho é literatura sim, viu, Joane? Mas não vou arrumar confusão aqui, porque eu já arrumei confusão demais lá no congresso de literatura que você me convidou. Não, eu acho não vou arrumar mais confusão por causa disso, não. Viu, posicionamento. Tem teórico que apoia e tem para cada área, eu acho. Pois é, e é isso. E uma pena que Beto abandonou a carreira de ator, viu, Heron? Mas nunca é tarde, né? Você está aqui ao lado de um grande diretor aí, que de repente ali a gente... Mas é isso. Um prazer estar aqui com vocês. Eu mandei meu currículo para Cábio Mendonça para o Bacurau 2, né? Se tiver o Bacurau 2, eu estou me candidatando, mas estamos aí, né? Querendo uma vaguinha para ir para o Oscar, né? Ver se consegue ir para lá. Vai ser online, né? Beto, vai ser online, não vai ter jeito. Ô, Fábio, eu tô escrevendo um roteiro de longa que tem um personagem para Beto mesmo, ele tá guardado. Olha só. Estamos aí. O negócio vamos trabalhar, né? Não é não? Bom, gente, para a gente começar a afunilar um pouco essa conversa, eu queria perguntar, quadrinho ou literatura? Não, jamais vou perguntar isso aqui, tá certo? Já tem muita treta por aí para discutir sobre isso, mas vamos falar um pouquinho dessa abordagem do quadrinho como instrumento, não sei se instrumento é uma boa palavra, mas como recurso pedagógico, não como meio, mas como fim. Fábio, no projeto dele, provavelmente Joane também, além de trabalhar com essa coisa do quadrinho como elemento de formação com os alunos, Fábio, eu sei que dá muito treinamento ou sensibilização para professores também. Beto, na sua labuta, também tem muito esse contato direto com o leitor, né, assim, e com esse contato com professores também, exatamente, assim. Então, como é que a gente vê, primeiramente, essa coisa desse quadrinho não como um elemento apenas didático ou pedagógico, mas como mesmo fim dentro desse processo educativo? Joane, por favor. Vou começar comigo. Damas primeiro. Tranquilo. Olha, primeiro assim, eu queria dizer só que eu não considero polêmica essa questão de quadrinho ser literatura ou não, de verdade. Eu acredito que você segue alguma linha, né, teórica, e você suporta naquilo ali.
Então, pode ser um ou outro. E eu acho legal que não se encerre mesmo, né? Mas para mim eu defendi isso muito, tendo hoje, mas assim, não acho que seja polêmico, acho que a gente tem que ser muito facetado mesmo, sabe? Não acho que precisa encerrar, né? E assim, o Roberto foi fantástico com os professores. Olha, as professoras da prefeitura do Recife os professores ficaram enlouquecidos, né? Então, ele realmente instrumentalizou o pessoal na escrita de histórias. Assim, foi incrível, de verdade. Os relatos dos professores para a gente foi muito bom, de verdade, de verdade. Então, assim, só queria deixar aqui agradecimento também, né? Enfim. Mas eu acho que essa questão dos quadrinhos, parar de ser um fim didático, acho que começou naquela fase das adaptações, né? Antes de 2010, que teve a questão dos PCNs lá, né? Do Ministério da Educação, trazer essa obrigatoriedade dos quadrinhos, e começou aquele boom das editoras, a partir daquele edital do PNBE, Programa Nacional de Biblioteca, né? E aí eu digo que começou com um fim didático e terminou numa libertação. Porque terminou fomentando o mercado de quadrinhos novamente no Brasil. E assim, era uma coisa que eu defendia muito, mesmo trazer a adaptação, como adaptação é uma nova obra. Esquece, sabe? Né? Mas a adaptação de Guimarães Rosa, a adaptação de até Rodrigo Rosa e Eloá Guazelli, é deles. Eles criaram nova obra agora, né? Então, a releitura é deles, é quadrinho. Agora, não é mais o livro, não é mais aquela literatura, né? Então, e você lê aquilo como obra, mostrar essa seriedade, sim, que toda hora a gente com seus passados para trás, né? Quando coloca o quadrinho como fosse algo para facilitar. Então, a gente sempre fazia questão de... O Bruno também, né? Eu aprendi muito com ele a questão de mostrar mesmo, sabe? Enfiar o dedo na ferida, dizendo assim, olha, isso aqui é quadrinhos, tá? Mostrando que é muito difícil, não é só quadrinhos, não é algo que vai facilitar a tua vida, né? É uma arte e que precisa ser respeitada como tal. E isso eu acho que todo mundo aqui compartilha, né, dessa questão, e eu tinha, assim, o sonho de levar, quem sabe um dia, né, o Fábio até viu, a gente tentou pegar um monte de doações e levar para... digamos, uma escola lá em Bonito, né, uma comunidade carente, para que as crianças pudessem ter contato com os quadrinhos novamente, né, que é uma falta muito grande, né, as crianças de hoje saberem o que é quadrinho também. E aí foi incrível a experiência, eu queria muito poder retomar isso, né, quem sabe a gente um dia... o Fábio já faz isso, né, nas escolas e tal, mas realmente de levar esses quadrinhos para motivação de novos leitores mesmo, de quadrinhos, né? E aí sim, eu acho que é um grande caminho para percorrer, porque, como eu disse, a gente está se fortalecendo, depois deu uma baixa novamente com o fim do PNBE, né? Eu não sei se isso tem a ver, eu acho, mas não sei como vai ficar agora, porque a gente estava desenvolvendo, tem muita pesquisa em quadrinhos, mas de fato a aplicação de quadrinhos nas escolas, né? Passar a leitura de quadrinhos, professores de letras, porque é um meio onde a gente, de fato, trabalha, medir a leitura, né? E como é que vai instrumentalizar esses professores, né? Voltou novamente, a gente não vê quadrinhos nos cursos, de letras, no caso, né? Então, como é que vai trazer no espaço supervisionado essa questão? Acho que é um desafio ainda. Acho que é isso. Muitos desafios, né, pela frente, assim. A minha primeira obra de quadrinho foi a Noiva, que é inspirado no livro de Paulo Santos, né, e é como você falou, de fato, eu não considero uma adaptação, é uma outra obra completamente distinta. Inclusive o próprio Paulo, quando via os roteiros, ele dizia, bicho, eu gosto do que você escreve, eu jamais escreveria desse jeito. Eu digo, pois é, Paulo, é outra linguagem, é outro processo, é outra forma de entender essa narrativa, né? Isso é bem interessante, assim, mas chegava muito bem nos alunos. Teve gente que disse que não gosta de estudar história, mas quando via sobre aquele aspecto, tomava um outro rumo, né? Ficava mais sensível. Né, Beto? Conta um pouquinho dessa tua experiência aí nesse contexto.
Primeiro de tudo, eu queria agradecer para a Joane aí por essa lembrança que ela deu aí, mas eu fiquei muito feliz em saber que eles gostaram muito do pouco que eu pude contribuir para ajudar eles nessa jornada, né, de conhecer mais o imaginário popular. Que bom, né, que bom que isso aí, que eu tenha podido contribuir com isso, fico muito feliz. Assim, sempre, justamente, eu tenho muito contato com o professor, em função disso, né, porque sempre, desde que a gente começou esse projeto Recife Assombrado, eu fiz muitas palestras e tive contato com os professores, porque eles gostam desse tema do imaginário popular, das assombrações, para um trabalho em sala de aula, né? E também sempre veio a questão dos quadrinhos, né? Então, o que é que eu enxergo? Assim, concordo muito com o que a Joane falou, no sentido de que realmente é uma expressão à parte, assim. Eu estava uma vez, tive a oportunidade de conversar com o professor Valdomiro Vergueiro, que é um grande especialista, né, talvez a maior sumidade assim, dos quadrinhos, do estudo dos quadrinhos, né, no Brasil, e ele foi muito enfático dizer isso, assim, que quadrinhos é uma expressão à parte, assim, ele tem a sua própria característica, ele tem as suas próprias regras, a sua forma de construção da narrativa, e é diferente da literatura. Então, às vezes eu acho assim, que a Joane mencionou aí que houve essa questão de adaptação da obra, né? E eu acho que eu acho muito válido que se faça adaptação, né? Mas concordo com o que já foi dito, justamente, é outra obra, ela não é aquela, assim, por mais que ela seja fiel ao conceito original do autor que fez o livro, ela não é o livro, assim, ela é outra obra. E pode ser fiel e pode não ser. Isso não é, não acho uma coisa obrigatória, né? É uma coisa muito diferente. Eu acho que o que o professor precisa ter cuidado na sala de aula, talvez é assim, a questão da substituição, que não é possível. Eu quero dizer assim, se você tem uma adaptação de uma obra feita o Ateneu, né? Que é maravilhosa, assim, o autor agora me foge, mas daqui a pouco eu vou lembrar, mas que ela é magnífica, assim, a adaptação dela é magnífica, mas não é a obra, ela é diferente, então, não significa que ele não tenha valor, né, então, assim, sempre assim, você não vai ler Guimarães Rosa pela adaptação que foi feita em quadrinhos dele, assim, você pode se sensibilizar com aquele universo e ser estimulado a ler a obra original. Eu acho que esse é o caminho, né? Que eu enxergo. Porque o quadrinhos ele tem uma possibilidade diferente assim de construção. Porque a literatura toda a apreensão que se faz da narrativa é por meio da palavra, né? O leitor ele constrói aquele universo lá dentro, né? Da sua própria imaginação, da sua própria cabeça. Enquanto nos quadrinhos eu achei muito interessante, porque eu estava lendo sobre essa teoria assim, da comunicabilidade nos quadrinhos, né, forma de comunicação, ele trabalha nos gaps, né? Então, é como se entre um quadrinho e outro, naquele espaçozinho que existe entre os quadrinhos, ali o leitor influencia e cria seu universo a partir daquelas referências visuais, porque tem que ver isso, né? Eu acho que essa é a diferença assim bem clara que marca assim, quadrinhos não é literatura nesse aspecto, porque ele tem esse aspecto visual e é o gap de duas imagens, 3, 4, 5 que estão naquela página que fazem esse gap, esse espaço vazio que faz o leitor do quadrinho viajar, né? Então, eu acho muito importante, eu acho que precisa, na minha visão, assim, você deve trazer adaptações para a sala de aula da literatura em quadrinhos, excelente, mas você tem que trazer também a obra original em quadrinhos, para que o leitor, em formação, não ache que quadrinhos é uma coisa que não tem sua originalidade, e que também não é só super-herói e Turma da Mônica, embora que tenha o seu valor, mas tem muito mais coisa a ser apresentada, então eu acho que isso é que deveria mudar nessa política, entendeu? Assim, trabalhar muito mais o quadrinho autoral, e você podia até eventualmente usar uma adaptação de literatura para sensibilizar o aluno, mas e apresentar ele a obra autoral também da produção brasileira, principalmente, que é maravilhosa. Né? O livro do Ateneu é de Raul Pompeia, só para a gente lembrar aqui. Não, exatamente. Raul Pompeia é o autor original, quem adaptou é o Quintanilha, que eu tive a chance de conversar com ele também,
Mas a adaptação dele, O Ateneu, é maravilhosa também. E ele tem essa coisa do cotidiano, né? Da crueza do cotidiano brasileiro. É muito legal isso na obra dele. Exatamente, assim, que traz uma coisa de um realismo, assim, que ele consegue imprimir nos quadrinhos, que é totalmente, assim, traduz totalmente a nossa realidade. É incrível, assim, eu acho o trabalho dele fantástico, assim. Obrigado, Beto. Excelente contribuição a sua. Meu amigo Fábio Paiva, você é o cara que vive esse cotidiano mesmo, né? Assim, tá de casa nova, né, Fábio? Tá feliz com esse novo progresso? Estou feliz, cara, inclusive porque eu vou poder dar continuidade aí a algumas das pesquisas que estavam engavetadas, vou poder tirar da gaveta e poder entrar em mais briga aí com o pessoal da literatura. Tô brincando. É porque a gente falou que não ia falar, né? E todo mundo falou. Mas viu, o que é importante, cara, é um negócio que ainda é né, algo tocante nessa discussão. E eu acho massa. E eu concordo com o Joane, concordo com o Beto, concordo discordando, né? Aquela levada. Porque o que os dois disseram, né, assim, dentro da percepção que eu tive, é que quadrinho é quadrinho, né? Quadrinho é quadrinho, por exemplo. Marcelo Quintanilha, o autor que o Beto citou, faz quadrinho. Quadrinho. Ele, eventualmente, um quadrinho dele virou filme, mas ele não fez filme, ele fez quadrinho. Então, quadrinho é quadrinho, né? Essa é a primeira coisa. Agora, se eu quiser considerar, e a minha opinião dentro dessa discussão da literatura é assim, eu acho que eu posso considerar, por exemplo, a obra Tungstênio como literatura. Eu acho que é literatura das melhores, inclusive, com o uso de uma linguagem que é gráfica, né, que é uma linguagem né, imagética. Então, você tem algumas diferenças, mas eu considero, assim como eu considero algumas outras obras. Há um tempo no nosso programa, né, eram Frequência Gibi, a gente falava do Retalhos. Eu acho Retalhos, assim, uma obra literária sensacional, e é um quadrinho. Foi feito como quadrinho, foi pensado como quadrinho. Quando a gente trava essa história da literatura, eu acho que é muito pela corda esticada das adaptações, que Joane falou muito bem, ajudaram muito, né, a dar fôlego a tantas coisas, inclusive a própria literatura, né, a recuperar autores e trazer de volta textos à discussão nas escolas e em círculos vários, mas também a ideia aí, quando o Beto coloca, né, que o quadrinho não é autoral, que o quadrinho é uma adaptação, que o quadrinho está se valendo da literatura para chegar a um lugar X ou Y, né? E não é isso, realmente não é. Quando é uma adaptação, e ponto final. Né? Porque se a gente pensar que obras, por exemplo, que são trabalhadas né, na história, se a gente pegar a Odisseia, né, a Ilíada, você pegar... elas foram traduzidas, e a tradução é uma adaptação, né? Então, você tem adaptações, a literatura passa por adaptações, para o quadrinho é uma adaptação. Deixa de ser literatura porque está sendo contado em quadrinho? Na minha opinião, não. É uma literatura adaptada, né? Mas ganha outro formato, outra comunicação, é isso mesmo. Mas eu acho que é importantíssimo. E eu fico brincando, né? Mas, na verdade... Eu acho que só quem leva isso para uma polêmica briguenta é quem é muito resistente a uma defesa pura, né, de algo que tem que ser sagrado ali, intocável. E isso é uma bobagem, eu acho, quando se fala de arte e também quando se fala de educação, né? Porque, por exemplo, eu adorei conhecer trechos de Camões na música do Belchior, e depois eu vim saber que era poesia ali, né, inserida na canção. Isso, né, é isso, né? Lógico que não resolve a obra toda, mas é arte, é vivo, e muita gente... eu brinco com essa história do Belchior, acho que é um bom exemplo,
porque o Belchior fazia isso, né, de pegar trechos de um, de outro, de poetas, de outros músicos e tal, e ir colocando ali no meio da música dele, daquele jeito, né, falando, meio perdendo fôlego, e botava ali no meio, etc. E acabou que o Emicida, né, que é famosíssimo, mais conhecido aí, pessoal mais jovem, viu, Heron? Não sei se você conhece, o pessoal mais jovem gosta do Emicida. O Emicida pegou um trecho de uma música do Belchior, que, na verdade, é um poema de um outro cara que o Belchior pegou para botar na música dele, e o Emicida usou na música dele. Aí a molecada de hoje diz assim, opa, isso aí é a música do Emicida. Já não reconhece mais como a música do Belchior, é a música do Emicida. E é isso, o Belchior fez tanto isso, acabaram fazendo com ele, e é sensacional, né? Eu acho que essas coisas vão puxando. Eu acho que isso é um espírito massa para a educação. É justamente essa movimentação possível de professores poderem utilizar de vários instrumentos, sim, Heron, como você falou, né? Ferramentas educacionais, instrumentos, formatos diferentes para chegar em diferentes lugares mesmo, em diferentes, metaforicamente falando, né, em diferentes destinos aí, com diferentes usos de cada uma dessas coisas. E isso é sensacional. Aí, vejam, se a gente for, né, vamos dar a obra Tungstênio para os meninos lerem, mas se eles preferirem assistir o filme, não acho que seja grandes problemas, não, né? A gente tem que tocar adiante, conhecer o que tem ali, e até o que é possível, né, de ser encontrado. Às vezes a escola não tem condição de apresentar um quadrinho, um livro. Eu acho que esse aí já entra um outro problema pior, né, do que esse da discussão da literatura, né? Esse problema aí da questão da estrutura, enfim, do perfil social do nosso povo, dos nossos estudantes, até dos nossos professores, e assim por diante. É porque isso que o Fábio falava bem interessante, como hoje a gente, quando se reuniu, alguns fazedores de quadrinho aqui de Pernambuco, um dos nossas metas era a questão da busca por uma política pública para os quadrinhos. A gente vem lutando para isso, né? Vem tentando conversar com algumas autoridades, com alguns políticos, com algumas pessoas interessadas, sensíveis, para que o quadrinho se torne, como elemento independente, um dos itens de política pública, inclusive nas escolas, né? Então, isso é uma grande luta, porque isso vai privilegiar ou beneficiar tanto quem produz, quanto quem lê, quanto quem pesquisa, essa cadeia enorme de produção dos quadrinhos. E é uma luta insana, né? E aí, como o Fábio colocou muito bem, não é uma coisa pontual, é uma coisa que precisa, de fato, de um amadurecimento, de uma investigação mais profunda, e com isso você vai propiciar que os autores, que os independentes, né, tenham mais espaço e tenham mais acesso a essa gama de possibilidades, porque a gente sabe que o universo geek nerd, para só citar uma fatia, movimenta milhões e milhões em outros desdobramentos, né? Porque isso não pode ser voltado também junto à educação e às escolas, tá? A gente estuda, pesquisa e a gente aplica, né? Ou pelo menos tenta aplicar muito intensamente isso tudo que a gente busca pesquisar, né? Joane, como tem sido, e sobretudo nesse momento de novos tempos, de nova forma de educar, pandemia, mundo virtual, aulas online, como é que tem sido esse novo cotidiano para você dentro dessa labuta educacional, né, do mundo da educação? Conta um pouquinho para a gente. Então, assim, mas você fala com quadrinhos, com a questão dos quadrinhos ou no geral, Heron? De um modo geral, se você quiser dar um recorte também focado para esse novo ambiente, assim, é legal. Eu acho muito difícil, né? Eu sempre fui uma pessoa de gostar de olhar nos olhos dos alunos, então essa questão de você ver cada aluno, olhando sempre, então aquele que está no final, olhando os olhos, percorrendo a sala, virando, né, indo para o final da sala para poder chamar a atenção deles, trazendo essa questão, uma hora faz trabalho em grupo, outra hora traz outro tipo, sempre deixando a aula um pouco mais dinâmica, né, sem cansar também, mas quebrando, sempre com quebras, né, para melhorar um pouco mais a aprendizagem, o interesse, né, e aí isso na sala virtual, nossa senhora, primeiro porque os alunos todos estão com a câmera desligada,
Isso me matou. O primeiro dia de aula que eu tive, eu morri. Eu morri. De verdade, foi tão frustrante, sabe? Assim, não poder olhar é como se eu estivesse falando para o nada. Eu não estou acostumada a falar para uma câmera. Fábio que tá. O Heron também. Eu não tô, não. Né? Então, foi muito difícil. E como fazer uma aula... É muito difícil fazer uma aula show. Primeiro, não tenho tanto conhecimento em tantas plataformas ou aplicativos assim. Né? A gente tem um pouco de dificuldade, o tempo também. E a gente também quer trabalhar o conteúdo, que dependendo do lugar existe que você trabalhe, e que dê mais atenção a isso. Então, assim, eu digo, acredito que os professores tiveram que se virar nos 30 não, não sei nem quantos segundos aí, porque foi, eu acredito, assim, eu posso estar, né, depois do pessoal de saúde, eu acho que os professores, e eu não estou falando nem por mim, porque eu acho que eu ainda não pego uma fatia, né, estou com ensino superior, mas eu digo os professores que estavam com os alunos, né, ensino fundamental, ensino médio, nossa senhora, dá dó. Tiveram que... eu vi as professoras da minha filha, e assim, a gente sabe o que é que elas devem estar passando ali, som, a falha de som que não vem, os alunos que estão conversando com o outro, né? Então, eu acho que muita dificuldade, juntou tudo, né? E no final, o professor teve que entrar com o ensino híbrido, ou seja, mais exigência dele, para eles, né? Eu acho, nossa senhora, eu digo, quando é que a classe vai melhorar? Porque parece que só fecha, sabe? Inclusive, politicamente, só estão castrando a licenciatura de toda forma. Mas eu acho que, assim, a educação se sustenta por causa que esses professores têm uma ideologia. É alimento de alma, se você parar para pensar. Porque não é salário. Né? Alimento de alma mesmo. Então, eles têm aquela ideologia, eles se alimentam, né, daquilo que o Roberto falou, do feedback, né, e se alimenta desse feedback, de ver uma progressão de aluno, de ver um interesse, de ver um brilho nos olhos. Né? E sabe que ali você capturou o aluno para você, assim, nesse sentido, né? Ainda tem aquela questão de trabalhar emocional, por saber que tantos alunos não vão conseguir em decorrência da situação financeira, enfim, das condições. Né? E a questão dos quadrinhos que eu ia trazer aqui, né? Não sei nem se eu estou me delongando, mas era... Fica à vontade. Fica à vontade. Perigo. E aí, era assim, esse sonho de trazer quadrinhos, que estava tendo um aumento maior, por conta da exigência das políticas públicas, estava tendo uma demanda exigindo que os professores, né, de fato, se inserissem, soubessem como trabalhar com essas leituras, né, em sala de aula. Então, e isso deu uma parada, ou seja, a gente estava vendo já, em alguns PNBEs, tendo quadrinho como quadrinho, né? Sem nem ser, nem ter uma adaptação, né? Algo diretamente relacionado. E assim, e era isso, eu acho, né? E aí você estava falando antes, né, Aaron, dessa questão do fim, da gente ler quadrinhos, sabe? E outra questão, quando trata com as mídias, como também o Fábio estava dizendo, cada vez mais os nossos alunos, a gente precisa se adaptar a esse novo mundo. E todas essas mídias, todas essas conversas são muito importantes. Então, o filme é muito importante, o quadrinho é muito importante, a literatura, o livro é muito importante. Né? E por que não trazer vários, ou quanto você puder? Então, olha, pessoal, vocês vão assistir o filme em casa, se puder, né? Vou trazer uma parte do livro, e esse grupo vai fazer quadrinhos, cada um vai trazer a sua experiência, a gente dialogar, né? Ou trazer outros tipos de leitura, essa aqui é só para os quadrinhos aqui, né? Então, por que não? Por que não um filme não ser material de aula? Né? Também um filme como filme. Não só adaptação, um filme. Tem um filme, né, que não é baseado em um livro, enfim,
e que eu vou trabalhar ele em sala de aula. E acho que a gente vai ter que se adaptar a isso. Já está, né? Acho que só que não quer enxergar mesmo. Já tá, a educação já está demandando isso. Acho que o Fábio sabe falar melhor do que eu em relação a isso, dessa demanda enorme. Acho que é isso. Essa sensibilização estética, né, de você apreciar a obra de arte como de um modo geral e perceber como é que você pode é, se apropriar daquela linguagem, daquele elemento, daqueles signos ali presentes e as coisas das várias linguagens circulando, o livro, o quadrinho, o filme, a intersemiose de tudo isso, que é muito rico nesse crescimento da formação do aluno, né? Né, Fábio? O que é que tu acha disso? É isso, Heron. E sensacional o relato de Joane, né? Que é verdadeiro demais. É isso. Os professores sofreram muito nesse contexto todo. E acho que a pandemia também escancarou um problema que já era perceptível, mas que talvez não fosse tão claro, né, da defasagem ou da distância entre a escola pública e a escola privada. Agora nós estamos vendo altos índices de evasão também. Então, cara, é uma bola de neve terrível aí, que ainda deve crescer e vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto adiante, né? Já está tendo na vida dessas pessoas, o que, é claro, a gente tem que considerar imediatamente, porque você tem, por exemplo, pessoas que têm que abandonar os estudos porque simplesmente não conseguiram acompanhar pela internet, né? E isso já é devastador na vida dessas pessoas. Certamente vai ter um impacto também do ponto de vista formativo, né? De mão de obra, economia, essas outras coisas todas, que às vezes sensibilizam mais do que as histórias pessoais dessas pessoas aí, né, de cada um deles. Mas, enfim, vai ter um impacto certamente mais do que só pessoal. E aí o uso, né, cara, dessas questões várias é importantíssimo, Heron. Eu acho, cara, que aí é uma outra discussão, né, que a própria sociologia da educação traz e tal. Tenho certeza que Joane também tá bem imersa nisso, né? Durante os meus estudos, uma das coisas que eu preguei os olhos, né? E que é a coisa mais óbvia possível, mas dentro daquele exercício de que o óbvio precisa ser dito, né? Porque senão ele passa despercebido. Eu comecei a defender do doutorado para cá a ideia de que quadrinho é educação. Então a gente, né? Quadrinho é literatura, quadrinho é cinema, quadrinho ok. Quadrinho é educação. Quadrinho é uma forma de educação. Então, se o menino pega o quadrinho, senta no canto, sozinho e está lendo, ele está se educando. Tem uma relação educacional acontecendo. E eu me lembro que no começo da pandemia, quando ainda não se sabia, as escolas não sabiam o que iam fazer, não se sabia quanto tempo ia durar, nem nada, os pais já começaram a ficar desesperados, né, porque os meninos não tinham o que fazer em casa, aí o pai não queria deixar tanto tempo no celular ou coisa parecida, e precisava de caminhos. Foi quando, e isso aconteceu primeiro com os quadrinistas, vocês devem se lembrar, que vários quadrinistas abriram suas obras, ofereceram suas obras para que fosse lido em casa, para que as crianças tivessem acesso, para que os pais lessem para os filhos, e por aí vai. E isso foi um processo educacional. Foi um momento em que a escola não estava funcionando, nem online, e que os quadrinhos chegaram em socorro aí desses pais e da própria educação, que essas crianças puderam ler quadrinhos e ter um processo de educação sistematizado, né? Leitura, depois uma conversa com os pais, tirar as dúvidas do que não entenderam e tal. Tem uma sistematização, você tem um começo, meio e fim de um processo educacional que foi feito com o quadrinho. Talvez uma oportunidade aí em que o quadrinho foi colocado como uma ferramenta educacional, de um ponto de vista não como um instrumento, né, ou algo que o professor possa sacar ali no momento que ele queira, mas no momento em que a educação formal, como nós conhecemos e praticamos, não estava disponível.
realmente não estava disponível, ainda nem online, né? Depois é que ela chega online. Então, acho que essa é uma discussão legal, cara, que o quadrinho, ele veio socorrer a educação aí de uma maneira. Depois vieram obras de autores de livros infantis, né? Depois vieram outras obras, o pessoal começou a disponibilizar conteúdo fechado nesses serviços de streaming, né? Começaram a abrir para os pais mostrarem para os filhos. Quer dizer, foi uma leva, mas a gente tem que registrar que os primeiros foram os quadrinistas a abrir suas obras, deixar as pessoas lerem. E também acho, Heron, que é uma discussão boa de se levantar, que a gente não esgota rapidamente, mas também de que o quadrinho, por ser educação, e o quadrinho é educação, ele é sempre educação, não só com criança. Porque percebe que quando a gente está falando de educação, a gente está sempre resgatando dos meninos, das crianças e tal, o que é natural, talvez até por nossa preocupação maior, né? Em querer cuidar mais das crianças, educar e não falhar com eles, né? Dentro do processo educativo. Mas quando um adulto abre um quadrinho e começa a ler, ele também está fazendo um processo educacional, também é educação. Eu acho que esses processos de educação, cara, são muito importantes. Porque se a gente for realmente avaliar aí no pé da letra a questão escolar, nós estamos diante de uma catástrofe, cara. Nós estamos diante de uma catástrofe. Inclusive, uma catástrofe patrocinada por isso que está aí no governo brasileiro, por esse ministro da Educação aí, né, pelo cara que tem esse título nesse momento. Digo isso por conta do Enem, né, você provocar que as crianças saiam de casa depois de não ter tido um ano letivo, depois de não ter conseguido se preparar adequadamente, depois de ter sofrido tanto por conta dessas questões que acabaram com o psicológico de todo mundo, e foi dificílimo para todo mundo, ainda assim, o Ministério da Educação diz, vocês têm que fazer uma prova seletiva, duríssima, de um dia inteiro, sentados numa sala, fechados, com risco de se contaminar ou de levar a contaminação para casa, porque senão vocês não vão entrar na universidade. E é isso, é massacre, é catástrofe, né? Você, enfim, tá patrocinado pelo governo uma catástrofe educacional assim, sem precedentes aí, ou com precedentes muito distantes. Mas, né, pelo menos para a gente conseguir puxar o ar e seguir adiante, pensar que a educação não é só isso, né? Essas pessoas vão seguir as vidas, vão viver e vão se educar com o afeto, com os seus familiares, com as artes, com a vida, e vão ser muito bem educadas em todas essas áreas, e quem sabe mais adiante, com mais calma, consigam entrar na universidade, terminar, né, seus cursos, e a vida seguir adiante, né, cara? Para passarem, para a gente passarinho e eles passarem, né? É isso. Maravilha, Fábio. É uma reflexão muito, muito. Não se esgota aqui, de fato, porque é epistemológico, né? É muito além da apenas do que a gente está conversando aqui. Beto, você, como autor, como editor, você é um cara muito linguagem. Você passa pelo site, vem do site, é escritor de prosa, é escritor de quadrinhos, pesquisa o universo do terror, fez roteiro agora que deu base para o filme Recife Assombrado, já lidou de forma autoral com a publicação, já publicou com editoras, a mesma inclusive de Gilberto Freire. E como é que você vê todas essas possibilidades como formação, ou dentro desse contexto que a gente conversa, como é que uma política pública pode contribuir para que isso se expanda, para que esse tipo de atitude, de possibilidade se amplie, tanto no mercado, isso falando como autor que somos, quanto na academia, como pesquisadores que somos, quanto aqueles apreciadores de quadrinhos como nós próprios, né? E também formadores. Fala um pouquinho, Beto. Qualquer governo que se preze, que tem consciência, que quer fazer o país se desenvolver, que tem uma noção de
justiça social, a primeira coisa que tem que investir é na educação, porque isso aí é justamente daí que tudo se conserta. É a partir da educação que você vai resolver a questão econômica, é a partir da educação que você vai resolver a questão das diferenças que existem na sociedade, de preconceitos, né, de perseguição à religião. Educando as pessoas, tudo isso começa a se resolver. Essa é a base de tudo. Quando isso que o professor consegue fazer, de fazer o olho da criança brilhar, o olho do adolescente brilhar. Eu já tive a oportunidade de ter contatos com isso aí, com essas experiências dessas, e é maravilhoso, assim, é transformador, né? Então, isso aí, isso tem que ser assim, qualquer governo que se estabeleça tem que dizer educação em primeiro lugar, né? Então, o que a gente viu aí foi um desastre em cima de um desastre, né? Uma política equivocada, totalmente equivocada, no contexto de uma pandemia que está aprofundando as diferenças sociais de uma forma estúpida, né? Que prejuízo essa geração vai ter? Que não pode acompanhar 1 ano, 2 anos direito, né? A evasão escolar, isso é um desastre social, isso é um inferno, entendeu? Então, assim, eu vejo o otimismo nas pessoas que realizam esses projetos, e tem projetos maravilhosos, e confesso que, assim, eu tenho um certo pessimismo em relação à própria, que parece que isso é intrínseco do Brasil, que é uma coisa que não se resolve, que passa anos e anos, e a gente, às vezes, vê uma subida, uma melhora num certo ponto, e que depois cai de novo, entendeu? Então, o que eu acho que teria que ser feito? Assim? Primeiro é isso, né? Vamos fortalecer a própria estrutura da educação, dar valor a quem tem valor, que são os professores, capacitar eles, né? E eu acho que uma grande capacitação, eu acho que o Fábio foi muito feliz nessa colocação, que o adulto também se educa. Então, o professor pode inferir muita coisa, trazer muita coisa para ele, que ele vai usar em sala de aula, através da arte. Isso que o Fábio falou, eu acho que é fundamental, é criar essas pontes precisam ser criadas, né, porque uma coisa não se distancia da outra, né? Como você pode falar através usando literatura, usando cinema, usando quadrinhos, como você pode falar de história, da sua própria história, do seu pertencimento, falar de conhecimento da língua, falar de outros assuntos que parece que não tem relação nenhuma, como matemática, você pode usar tudo isso. Então, eu acho que essa sinergia precisa vir. Isso aí é uma política pública, precisa ser. Mas eu acho que antes precisa que esse laço se fortaleça entre o criador, o artista e a escola, sabe? Eu acho que quanto mais essas duas, estilo Fábio Júnior, né? As duas metades da laranja assim, se juntarem, né? Isso aí vai fortalecer, e aí, desse exemplo, dessas coisas, pode vir também a vontade de governança de fazer uma política pública. E, sabe, eu acho que é também disso aí. Eu acho que essas categorias, apesar do massacre que está se vendo nesses dois campos aí, não podem, são pessoas, são criadores e educadores que não podem se baixar a cabeça, tem que continuar, nós temos que continuar, e comunicadores também, né, continuar nisso, para assim, insistir, porque a gente tem que insistir nisso, e essa ponte eu acho que é perfeita. Então, colocando o quadrinho nessa discussão, o quanto de conhecimento, de coisa boa sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a vida, você pode trazer através dos quadrinhos, né? Então, essa ponte tem que se construir, tem que ser cada vez mais forte entre arte e educação. Sensacional. Estamos já caminhando para o nosso finalzinho aqui, que a coisa é curtinha mesmo, nossa ideia é 40, 50 minutinhos. Aí, Joane, perspectivas, minha querida, dentro desse caos estabelecido. Beto já apontou um caminho bem interessante aí, né? Aproximar esses elos, esses laços. Me diz aí, Joane, perspectivas
para esses próximos meses, para esses próximos 2 anos de governo desastroso? Como é que você, como militante, professora, pesquisadora, vê isso aí? Hoje eu tô com a gota. Eu comecei a graduação lá na Bahia, morei um tempinho lá. E aí eu lembro um professor falando, né, que a literatura tinha salvado ele, salvado a vida dele. Só Orlando, não. E aí Fábio me fez, né, resgatar isso, que é muito forte. E eu lembro que, de fato, os livros, durante a quarentena, quando eu conseguia ler, que tem uma pequena de 5 anos, mas realmente tirava a gente daquele mundo, né? Fazia a gente se reencontrar ou se dar um pouco de paz. E o que o Roberto falou, essa questão de a gente não tem nenhuma escolha, foi ele que disse, né? A não ser persistir. A gente não tem escolha, né? A gente não tem escolha. E eu acho que esperar, isso aí, minha opinião, é esperar passar o mais rápido esse governo, que é isso que eu faço todos os dias, que dá até hoje, né? E rezar para qualquer Deus que você tiver que caia, né? Que a criatura caia. Mas, assim, eu estava até refletindo hoje, e o que me deixava um pouco triste é lembrar que as pessoas que botaram a criatura ali continuam, né? E aí eu nem queria falar para não trazer esse né, vi um documentário, só um trechinho de George Orwell, eu nunca lembro, Orwell, né, do 1984, só uma fala que ele faz, que assim, é muito cíclico, e é só a gente deixar isso aqui acontecer como a gente deixou, né? Nós não, mas muitos. E as pessoas estão ali. Então, elas continuam pensando assim. Né? Porque é a única explicação, eu digo, eu me sinto uma completa distopia, e nem nas piores distopias que eu já tive contato, a gente chegou nessa catástrofe, sabe? De verdade. E eu sei que, assim, não é complexo de vira-lata em nada, né? Eu sei que tem muitos países piores, mas, assim, fiquei um pouco decepcionada com a situação do nosso Brasil, que a gente sempre romantizou muito, né? Eu sempre fui bem nacionalista, no sentido, assim, de sempre buscar as coisas, as nossas, né? A nossa cultura, né? Fortalecer e tal. Mas, às vezes, é difícil, né? Ver as próprias pessoas, não é se dando tiro no pé, né? Engolindo uma bomba, né? Só pode. Eu acho que a gente tem que persistir mesmo, esperar. E quem sabe a gente lutando, a gente persistindo, incentivando esses jovens, despertar uma sementinha que eles continuem, que a próxima geração possa ser um pouquinho melhor. Né? Então, é isso, cada um de nós, né? Como o Roberto disse, cada um de nós, nos seus lugares, né, que a gente possa incentivar isso, persistir, né, e mostrar essa sementinha de esperança, né? E uma coisa, assim, meio aleatória, assim, mas que o Roberto me lembrou, é que essa questão dos autores, né, terem contato com seus leitores, com os alunos, quão importante, que Fábio também faz isso muito. E eu lembro que minha mãe, ela trabalhou na escola pública, se aposentou, e tinha essa formação com o programa Manuel Bandeira, formação do leitor, que é profissional de biblioteca. E eu lembro a alegria dos alunos, que eu tive um pouco de contato, porque eu acompanhava ela, assim, ministrei algumas oficinas lá para os alunos e tal. E a alegria que era eles terem contato com os autores dos próprios livros. Queria já lhe agradecer pela presença aqui entre nós. Um prazer. Eu sei que a vida está bem difícil, bem corrida, mas você dedicou esse tempinho para nós aqui. Muito obrigado de coração, viu? Eu que agradeço, uma fagulha. Fagulha de esperança, de verdade. É muito bom, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, Joane. Fábio Paiva, é isso mesmo, Fábio Paiva? Nas suas considerações finais, é persistir? O verbo é esse? É um verbo que é comum na vida dos professores, né? Como o Joane já falou, como o Beto também falou, a gente, desde o começo, eu sou formador de professores da universidade também, né? Eu dou aula para estudantes de licenciaturas. Então, é uma das coisas que eu digo. Tem um bocado de estudante que já chega dizendo que não quer dar aula, que não quer ser professor.
estou fazendo porque foi a nota, foi o que deu para entrar aqui, professor, né? Com a nota do Enem, eu estou fazendo. Alguns mudam de ideia no caminho, né? E a gente tenta fazer isso porque realmente além de ser uma profissão muito importante, é também bastante gratificante quando a gente consegue desenvolver várias coisas. E eu queria fechar rapidinho só para reforçar uma ideia, que eu acho que tudo que nós falamos, eu fui um dos que falei, né? E eu acho que Joane, com muito mais propriedade, o quanto a escola pública, né, tem toda a dificuldade, o quanto o trabalho do professor de escola pública é mais difícil, mas escola boa é a escola pública, viu? Escola particular, que me desculpem, mas onde o diretor tem liberdade para fazer seus projetos, onde o professor tem liberdade para dar suas aulas e desenvolver suas ideias, onde a escolha do livro didático ela é feita realmente com outras perspectivas e não com barganha de editoras, entre tantas outras coisas, além dos programas de incentivo à leitura e tudo mais. Escola boa é a escola pública, a gente tem que defender a escola pública. Só que, infelizmente, os rankings de qualidade, né, contam o número de alunos que entrou no Enem, o número de nota disso, ranking daquilo outro, e isso não é sinônimo de escola boa, isso não é sinônimo de educação boa. Educação boa é aquela que transforma vidas, educação boa é aquela que toca na vida do estudante para ele virar um autor, para ele buscar uma obra e conhecer outras coisas, entre, né, tantas outras possibilidades. Isso que é educação boa. E quem faz isso é a escola pública. Escola particular faz o menino passar no vestibular, tal. Escola pública dá educação para as crianças e, né, a escola pública merece a nossa luta, o nosso esforço aí, Heron, que você mencionou, viu? E obrigado pelo convite de novo. Maravilha, Fabão. Prazer sempre bater esse papo com você. Se deixar, e se tiver um cafezinho, uma ceva, vira à noite, né? Roberto Beltrão, meu querido, suas considerações finais aí. Muito obrigado por estar aqui conosco. Você é uma sumidade, que é muito bom sempre conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade desse papo fabuloso, né? Com o Fábio, que é uma pessoa conhecedora do tema educação e quadrinhos, com a Joane, que conhecimento demais, e quanta coisa eu aprendi com ela, coisas que ela falou hoje aí. E assim, a consideração final que eu queria fazer, como você mencionou, eu sou um contador de histórias, então eu vou contar só uma historinha assim, para encerrar, que é a minha experiência, certo? Eu tenho uma professora Fabíola, que ela é da Escola Municipal Oswaldo Lima Neto, que é ali no Pina. E eles lá têm um trabalho, para mencionar um dos projetos, para não ser injusto com os outros, mas eu vou mencionar só um. E tem um projeto muito bom lá, que é uma semana de incentivo à leitura, lá na escola, né? E é uma comunidade bem pobre, né? Porque é ali no Pina, na área pobre, assim, tal, mas é fantástico o trabalho que eles fazem. E uma das coisas que eles fazem é justamente trazer o autor, isso que a Joane falou, que isso é muito importante, porque quando o aluno vê o autor, ele vê que o cara não é uma pessoa de outro mundo, é uma pessoa como ele, e aquilo ali pode, assim, ó, se esse cabinha pequeno, sou eu, né, magricela, conseguiu escrever um livro, por que eu não posso também? Não é? Então, é importante isso, que tem esse contato. Então, uma vez, eu fui numa turma de ensino fundamental, de um menino de 10 anos, lá, através do fabuloso projeto Manuel Bandeira, que é desse incentivo à leitura, que são pessoas amigas lá minhas, a quem eu já tive muita oportunidade de trabalhar em conjunto, né? Eles levaram para lá o meu livro, né? Um livro meu, que é um livro, não é só meu, é um livro de vários autores que eu organizei, sobre história, sobre lendas, né? Aí os meninos leram o livro, que pegaram na biblioteca, fizeram apresentações, desenhos, não sei o que, aquela coisa das intersemioses, né? A partir daquilo ali, eles escreveram outras histórias, fizeram desenhos, espetáculos teatrais pequenos ali e tal, umas encenações, e eu achei maravilhoso, fui lá conversar com eles, e tudo foi gratificante, né? E no fim, a melhor coisa que foi o seguinte, um dos meninos lá estava bem sério, assim, ele não deu uma palavra, assim, passou o tempo todo bem calado assim, né? Prestando atenção, era um pequenininho da turma, assim, como eu era quando eu era da escola, que era o menorzinho da turma. Aí ele bem calado assim, né? Prestou atenção, depois o pessoal gostou e aquela interação, bateu palma e tal.
Aí eu disse, pronto, e aí, vocês têm alguma coisa mais a pedir? Alguma pergunta para fazer? Estamos aqui acabando nosso tempo, mas eu estou aqui ainda para responder. Aí ele levantou a mão. Aí disse assim, Roberto, tu pode me dar um abraço? Meu amigo, aquilo ali me desmontou, velho. Na mesma hora eu chorei, quando eu tenho vontade de chorar até hoje, quando eu me lembro disso, entendeu? Porque existe coisa melhor para um autor do que uma reação como essa. É isso, gente. Arte e educação. Vamos viver. Que lindo depoimento, também estou emocionado aqui. Para a gente encerrar, eu queria agradecer profundamente a vocês aqui que estão conosco hoje. E a gente se vê logo, logo, quando passar essa loucura, para a gente se abraçar de novo, trocar experiência, escrever, cochichar, falar mal dos outros. Vai ser lindo, beleza? Obrigado, Beto. Obrigado, Joana. Obrigado, Fabão. Muita coisa para se conversar, para se discutir, um tema muito instigante. E queria de novo agradecer a presença de todas e todos aqui. Este é o Espiral Literário, uma das abas de programação do Espiral das Artes Virtual, que é um projeto da Cultura Iminente, incentivado pela Lei Aldir Blanc. Tem muitas outras coisas para vocês curtirem aí no site: música, gastronomia, artesanato, galeria de arte, show, muita coisa legal. Curte aí, divulga, compartilha, que a programação está bem intensa. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você.